Oi, oi! Hoje nós vamos dar início à série O Básico, da Lua nos signos. Nós vamos começar com a Lua em Áries, mas antes de entrarmos no mérito da Lua nos signos propriamente dito, eu vou explicar para vocês em linhas gerais o que é a Lua dentro do contexto astrológico, né? A Lua, ela representa a nossa mente inconsciente, aqueles instintos, as nossas respostas instintivas, o nosso piloto automático, as ações, na verdade, as reações que nós temos, né, sem pensar antes, fazemos e depois pensamos. É aquela resposta instintiva, como eu falei, o piloto automático, porque a Lua ela representa a reação, ao passo que o Sol representa a ação. No Sol a gente tem a mente consciente, na Lua nós temos a mente inconsciente. Os nossos mecanismos de defesa, a maneira como nós gostamos de ser nutridos e gostamos de nutrir, embora a gente não tenha uma clareza direta sobre isso. Aquela coisa, eu faço, mas nem percebo o que eu estou fazendo, e no fundo é isso que eu quero receber, mas nem percebo que é isso que eu quero receber, porque é dando que se recebe. É mais ou menos isso. Então a Lua ela trata muito destas qualidades. E como eu falei, a Lua ela fala da nossa reação, é como a gente reage, aquela coisa instintiva. Eu não penso para fazer, quando eu vi eu já fiz. Posso até me arrepender depois, mas já fiz, já tá feito. A Lua ela tem essa natureza reativa. É como a gente responde quando a gente se sente confortável, profundamente feliz, ou profundamente triste, ou profundamente com raiva. É a maneira natural como a gente age diante dessas situações que tocam, né, nas nossas necessidades emocionais básicas e que também acontecem quando a gente está sob estresse ou sob conforto. É como a gente age naturalmente. Então, quando eu tô me sentindo confortável, com meu coração calmo, feliz, eu tendo a traduzir isso para o mundo de uma forma que as pessoas percebem, muitas vezes eu não tenho consciência que esse é o meu padrão repetitivo de comportamento, tá no meu lado cego, tá na minha sombra. A luz ela não tem luz própria, a Lua não tem luz própria. Então tá na minha sombra, eu não percebo que eu ajo assim. Das minhas necessidades, eu fico dando para as pessoas aquilo que no fundo que eu também desejo que elas me deem quando a gente fala de bons tratamentos, né? E a maneira como eu ajo diante de situações que são conflituosas, de situações que me colocam sob estresse. Qual é a minha tendência de agir naquele momento? Eu sou impulsiva? Eu não sou impulsiva? Eu me calo? Eu guardo? Como que é a minha reação? Então a Lua no mapa natal, ela mostra tudo isso, esse piloto automático. É diferente do Sol. No Sol, o Sol naquele signo, ele escolhe, né, desenvolver conscientemente as qualidades daquele signo. A pessoa tem clareza, né? O signo onde o Sol está torna-se o seu propósito de vida, aquilo que você realmente escolhe para ser, aquilo que você realmente quer incorporar em você, a sua essência, que você quer fazer aquilo vibrar, porque você encontra propósito ali. Aquilo te dá senso de dignidade, então você empenha esforços no sentido de desenvolver conscientemente aquelas qualidades. Mas na Lua não. Na Lua, as qualidades elas já estão ali e elas se manifestam em situações onde você ou está confortável demais ou está numa situação conflituosa demais e você não controla isso, tá no seu ponto cego, na sua sombra. E as pessoas que estão em volta, elas vão perceber isso e se forem verdadeiras amigas, elas vão te pontuar. Se aquilo é para você, seja porque mesmo sendo uma qualidade positiva, está sendo exercida de uma maneira que te prejudica, ou se realmente é tóxico para as pessoas, para você mesma, enfim, no sentido de vamos mudar, é necessário fazer uma mudança, né? Então, basicamente é isso, a Lua ela traz essas características e é importante a gente ter isso em mente. Como dentro de uma astrologia reencarnacionista, a Lua ela é vista como quem tem a sua Lua, ela mostra o signo que você teve numa vida passada. Então, normalmente ela vai trazer características atávicas, ou seja, ancestrais.
para você. E normalmente ela vai vibrar nas oitavas inferiores, porque é diferente do Sol. Quando é o Sol que está no signo, ele tende a manifestar mais as oitavas superiores. Mas quando ele vai para a Lua, ele tende a manifestar mais as oitavas inferiores, nessa tendência natural e instintiva. Mas, obviamente, também manifesta as oitavas superiores. Só que existe uma tendência maior para as oitavas inferiores na Lua. Isso para todo mundo, sem exceção, independente do signo, tá? Bom, dito isso, então a gente vai começar essa série aqui com a Lua no signo de Áries, que é o signo que abre o zodíaco. Quem tem a Lua no signo de Áries é uma pessoa que tem como instintos, e eu vou subdividir para vocês aqui tudo o que a Lua representa. A Lua representa instintos, hábitos arraigados, emoções, sonhos, como gosta de nutrir, como gosta de ser nutrido pelas pessoas, padrão de vidas passadas que a pessoa já trouxe para essa vida, né? Que normalmente são padrões mais atávicos, qualidades, virtudes, enfim, e também o que a gente pode chamar de defeitos, que são as oitavas inferiores. Então vamos lá, a Lua em Áries, ela tem como instinto primário um desejo muito grande de liberdade, de independência, né? É aquela pessoa que gosta de ser livre, independente, de sentir que ela está no controle da própria vida, da própria história e que ela tem total liberdade para tomar as decisões conforme a própria vontade. Ela não gosta de se sentir controlada, minimamente controlada. Isso gera um verdadeiro infortúnio nessa pessoa, né? Outra coisa, de todas as luas, porque a natureza da lua, como eu já mencionei anteriormente, é ser reativa. Mas de todas as luas, a mais reativa de todas, que tem essa natureza que fica na defensiva, na total reatividade, é a pessoa que tem a Lua em Áries. Então ela está sempre pronta para atacar, no sentido de se defender. Então ela é uma lua extremamente defensiva. Quem tem essa lua tem essa coisa. Eu estou na defensiva 24/7, né? Outra coisa, é uma lua que também fala, que eu falei agora do senso de autopreservação, que põe ela na defensiva. É uma lua que quer ser pioneira, quer fazer primeiro, quer desbravar novos territórios, pisar em territórios que nunca ninguém pisou, né? E ser reconhecido por isso, por esse ato de ousadia, de coragem, esse ato heróico, de fazer o que nunca ninguém fez até hoje. Então, no íntimo, no mais íntimo dessa lua, ela tem essa necessidade de ter esse ideal de coragem, né? De fazer coisas que nunca ninguém fez, né, de ser independente, de ter total liberdade e tá sempre na defensiva. De todas as luas é a que tem essa reação mais impulsiva, mais direta. Faz e depois pensa. É muito intenso isso para o nativo que tem a lua em Áries. Bom, também é importante deixar na altura desse vídeo claro que as características da Lua, a semelhança de qualquer outro planeta, elas podem mudar conforme os aspectos e localização das casas, né, dentro do mapa natal. Então, tem pessoas que vão se identificar muito com o que eu vou dizer, tem pessoas que não vão se identificar tanto, porque o mapa natal, ele é muito exclusivo e ele tem muitas nuances que precisam ser analisadas para chegar ali num resultado final de análise. Bom, hábitos arraigados. Essa é uma lua que já aprendeu em vidas passadas a ter que agir rápido. Isso na vida passada ficou muito forte para ela, ter que ter uma ação rápida, ter que tomar uma decisão rápida, muitas vezes assumir a liderança daquilo, né? E se impor. É uma lua, é um nativo que numa vida passada aprendeu, além de ter que agir rapidamente, ter essa coisa da autoafirmação, de ter que impor a própria vontade. Além disso, também acabou desenvolvendo hábitos de impaciência, que é as coisas para imediatamente, eu quero para agora. Então esse nativo, ele tem esse senso de urgência, não é para hoje, é para ontem. Ele quer as coisas para agora, exatamente agora, ele não tem paciência. É um nativo também que normalmente ele começa os projetos com muita empolgação, mas ele também perde o interesse muito rápido e por muitas vezes ele acaba não dando continuidade àquilo que ele começou, né? A pessoa também pode se zangar com muita rapidez, mas igualmente ela também perdoa e esquece na mesma velocidade. Então tudo com ele é muito intenso, mas também é muito volátil, né? É tudo assim, 100% e daqui a pouco acaba, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Essa lua, ela tem disso com ela. Em termos de emoções, como eu falei, são pessoas que
sentem profundamente, intensamente, vivem as emoções intensamente, expressam abertamente aquilo que elas sentem. Se tiverem que se zangar, elas se zangam intensamente, mas também perdoam e esquecem na mesma velocidade. É tudo muito rápido com elas e muito intenso. É aquela pessoa que quando tá alegre, todo mundo vê que ela tá radiante. Quando ela tá zangada, todo mundo vê que ela tá explosiva. Mas passa. E normalmente é uma pessoa que tem coragem, né? São pessoas corajosas, elas confrontam as próprias emoções e as emoções alheias sem o menor problema. Não. O que está acontecendo aqui? Eu estou sentindo isso, aquele está sentindo aquilo. A única coisa que essa lua não faz é que ela não tem paciência. Isso é uma característica forte nas pessoas que têm lua em Áries, a impaciência. Então ela também fica impaciente diante da complexidade das emoções. Não é aquela pessoa que vai ficar questionando por que eu estou sentindo isso, por que ele agiu daquela forma, por que eu agi assim, sabe aquela coisa mais filosófica que vai se aprofundando como um canceriano faria, por exemplo. O nativo que tem a lua em Áries, ele não vai fazer isso. Ele decidiu, olha, não tá dando certo, acabou, vai pro seu canto, eu vou pro meu canto e tá tudo certo. E ele não aprofunda nessa autoanálise, né? Outra coisa, em termos de necessidades e desejos, essa lua, ela tem uma necessidade de independência e liberdade que se eu tiver que elencar aqui, dentre as necessidades que essa lua tem, com certeza essa é a necessidade primordial, né? Ela tem que ser independente, ela tem que ser livre. O nativo, como eu falei, ele precisa sentir que ele está no controle da própria vida, que ele tem total liberdade para tomar as decisões que ele quer, porque as restrições para ele são profundamente desconfortáveis. Ele não gosta, né, de se sentir restrito, minimamente restrito, onde quer que seja, né? Outra coisa, essa lua, ela tem uma necessidade constante de sentir adrenalina, de sentir que ela vai iniciar novos projetos, novas ideias, de que ela vai ser pioneira. Essa questão da adrenalina é muito forte para eles, porque a inatividade e o tédio são extremamente desconfortáveis para o nativo que tem a lua em Áries. Outra coisa, ele sempre quer ser o primeiro, o desbravador, aquele que vai desbravar territórios nunca antes pisados, né? Ele tem esse desejo de ser reconhecido pela sua iniciativa, pela sua coragem, pela sua ousadia. E ele também é um nativo que tem que ser constantemente estimulado. Porque ele gosta de ser desafiado, né? É aquela pessoa que gosta de desafio e sentir que ela é capaz, olha, venci mais um, vamos pro próximo. A vida é quase um ato heróico para o nativo que tem a lua em Áries, né? Tem que ser constantemente estimulado aí com novos desafios. Em termos de sonhos, o sonho dele é justamente isso, sim, desbravar territórios novos, nunca antes pisados, ser reconhecido pela sua ousadia, pela sua coragem. Então ele tem o sonho de ter esses atos heróicos, de ter vitórias, né, de fazer coisas que nunca ninguém fez, mais ou menos isso. Como que ele nutre? Ele é uma pessoa que gosta de, com as pessoas que ele ama, e até com as pessoas que ele conhece, ele sempre tem essa coisa de impulsionar para a ação, né? Aquela pessoa que vai falar assim para você, vai em frente, vai, e ele te impulsiona para a ação com entusiasmo, com coragem, vai, você é capaz. Ele nutre as pessoas, né? Dando para elas esse estímulo de coragem, de apoio, de autoafirmação. Você vai, você faz, você acontece, você é capaz. Vai, só vai. Essa é a lua em Áries. Né? E como que ele gosta de ser nutrido? Ele também gosta que as pessoas apoiem eles nas decisões que eles tomam, né? Nas iniciativas, no pioneirismo que eles querem realizar. Eles também querem ser apoiados pelas pessoas que eles amam, que respeitem essa necessidade que eles têm de liberdade, de independência, né? É uma lua que também gosta de pessoas que sejam objetivas, diretas, que falem sem rodeios, que expressem claramente, abertamente aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem, porque eles mesmos são assim. Eles expressam claramente, com muita franqueza, aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, e a depender do contexto, isso é uma virtude, e a depender do contexto, isso pode ser um defeito.
Mas eu particularmente prefiro pessoas que sejam objetivas, diretas. Então eu gosto muito desse aspecto das pessoas que têm a lua em Áries. Elas são muito claras, elas não fazem rodeios, elas são muito francas. E igualmente elas querem pessoas assim no rol social delas, né? No convívio social delas ali. Né? Eles também gostam de ser motivados, desafiados, enfim. Agora, é muito importante, uma coisa que é importante nesse contexto, pessoal. Às vezes, isso não estou dizendo que seja uma regra absoluta, às vezes o nativo que tem a lua em Áries, por ele ser muito intenso, muito objetivo, muito direto, muito franco, quando ele lida com pessoas que são muito pacientes, têm muita sutileza para agir, para falar, eles acham que essas pessoas não estão verdadeiramente interessadas, porque eles mesmos não são assim. Então, como eles mesmos não são assim, ele tende a julgar essas pessoas como pessoas que não têm interesse, né? Então, isso pode acontecer, né? Essa sombra da lua em Áries. Outra coisa, ação reflexa. A lua, eu não mencionei isso no início do vídeo, mas a lua ela tem uma ação reflexa. Como eu disse, a lua ela não tem luz própria. Então, ela reflete a luz. O que acontece? A ação reflexa da Lua, ela vai falar como nós reagimos, como nós respondemos às situações da vida. Então, normalmente, a ação reflexa que nós observamos do nativo que tem a Lua em Áries é uma ação que é imediata para a ação. Tô pronto para agir. E de todas as luas é a mais impulsiva, que faz mesmo muito intensamente e depois ele pensa, pode até se arrepender, mas já fez, né? É a tendência natural dele. Então ele tem essa tendência de agir de forma muito impulsiva diante das situações, às vezes abrupta, né? E defensiva, como eu falei, de todas as luas, a mais defensiva é o nativo que tem a lua em Áries. Ele tá sempre ali, pronto para atacar, porque ele tá sempre pronto para se defender. Sob estresse ou ameaça, essa lua, o nativo que tem a lua em Áries, ele se torna muito confrontador, ele bate de frente, ele se torna muito argumentativo, né? Ele questiona. Por que você acha que você tá certo? E eu não. É a lua mais confrontadora e argumentativa que tem. É a mais franca de todas. Como eu falei, é a que responde com franqueza total. Isso pode ser uma virtude ou qualidade a depender do contexto. E é a que mais tem problemas com essa questão de pedir ajuda, porque como ele tem muito esse senso de liberdade, de independência, ele quer resolver os problemas dele sozinhos, ele tem muita dificuldade para pedir ajuda. E então, em linhas gerais, em termos de virtudes, a pessoa que tem a lua em Áries, quando está vibrando nas melhores oitavas dessa lua, ela expressa, né? Ela responde, expressa as próprias emoções e responde às situações de forma muito corajosa, muito pioneira, tem iniciativa, ela age com honestidade. Aliás, a honestidade é uma das virtudes da lua em Áries que eu mais admiro, porque eles são francos, mesmo que eles se prejudiquem com isso, eles são francos. Claro que ele tá agindo sem pensar, porque diferentemente do Sol, que pensa conscientemente, eu vou ser franco porque eu quero ser franco, a lua em Áries ela é franca de pronto e imediato, sem pensar que ela quer ser franca, entendeu? Quando vê, já foi. Mas isso é lindo neles, né? São muito entusiasmados, tudo que eles fazem, eles começam um projeto com muito entusiasmo. O problema é aquilo, às vezes começa muita coisa, perde o interesse no meio do caminho e não dá continuidade. Também tem capacidade de se regenerar emocionalmente muito rápido, porque é o que eu falei, eles não têm paciência com a complexidade das emoções, então eles não ficam dedicando muito tempo, energia, atenção para entender o porquê por trás das atitudes das pessoas e deles mesmos. É mais fácil perdoar, esquecer e bola pra frente. Não é assim que funciona? A lua em Áries, ela age dessa forma naturalmente. São extremamente francos e autossuficientes por conta dessa questão da independência e da liberdade. Agora, quando vibra na oitava inferior, e essa é a tendência maior das luas de um modo geral, eles respondem com impaciência, é pra ontem, entendeu? Com impulsividade, vai, ele fica imprudente em cima da pessoa, entendeu? Tem isso também. É uma lua que tende a ser mais agressiva nas palavras, nas emoções, para poder agir, é tudo muito intenso.
mais egocêntrica, que é egocêntrica e egoísta, porque ele coloca, né, os interesses pessoais sempre na frente e quer ser o centro das atenções. Teimosa, tem que ser do jeito dela. É uma lua mais tendente à irritabilidade, porque qualquer coisa que vá contra o sentido do pelo desse nativo, ele já encrespa. Mais imprudente, não mede muitas consequências dos próprios atos e que tem dificuldade em manter o foco, né, em tarefas aí que vão para longo prazo, nessas oitavas inferiores aí, nesses aspectos mais atávicos da lua. Bom, no contexto reencarnacionista, o nativo que tem a lua em Áries é uma pessoa que em vidas passadas ele teve que lutar para sobreviver. Então ele tinha que assumir a liderança, ele tinha que ser o primeiro a fazer. E essas experiências, elas se cristalizaram em padrões, né, que trouxeram para eles esse senso de independência, de liberdade, mas também trouxeram o padrão da impaciência, da impulsividade. A pessoa que tem a lua em Áries, dentro de um contexto da astrologia reencarnacionista, ela tem que aprender a ser mais tolerante, a ser mais paciente, né, mais diplomática. Tudo bem, eu quero falar, eu sou franco para falar, mas peraí, eu já tô tomando consciência de que minha tendência natural é essa. Se eu não me vigiar, é assim que eu vou reagir. Então eu vou me vigiar para não reagir dessa forma, porque, como eu falei, pode ser uma virtude ou um defeito a depender do contexto, essa franqueza. Mas isso em todas as oitavas inferiores, a gente tem que se vigiar. E eu tenho que ser mais diplomático, eu também tenho que aprender a ouvir o outro, afinal de contas, o outro também importa, né? O outro, de acordo, né, com Martin Buber, né, o outro não é isso. O encontro que eu tenho com o outro me faz crescer, a gente só cresce nos encontros da vida. Então é muito importante a gente ter paciência e ser diplomático. E a lua em Áries, nessa vida, ela vem aprender isso. Que embora ela tenha a independência, a liberdade, que são sim virtudes, ela tem que aprender a ser mais diplomática, ela tem que aprender a ser mais paciente para ouvir o outro, né? Nas interações emocionais. Então, a alma de uma pessoa que tem a lua em Áries, porque a lua também fala disso, né? O sol representa o espírito e a lua, ela representa a alma. Então, o nativo que tem a lua em Áries, a alma dele naturalmente busca se autoafirmar, ou seja, de impor a sua vontade. E ela busca se sentir viva através da ação. Tudo tem que ser muito imediato. E ok, tem momentos na vida que sim, a gente tem que fazer a nossa vontade valer, não assumindo brigas para isso. Olha, posso até não bater de frente com você, mas eu vou fazer aquilo que eu realmente quero, que satisfaz a minha alma e que não machuca, não ofende ninguém. Mas nem sempre impor a nossa vontade é o mais correto, né? Então a gente tem que ter entrar com Libra aí, que é o seu oposto e complementar. Vamos equilibrar essa balança, vamos compor com o outro, que isso também é muito importante. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, comenta. Beijinho. Tchau, tchau.